Aleluia. Josué capítulo 1, versão revista e atualizada, por gentileza. Josué capítulo 1, diz assim o texto, até o verso número 8. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pai, fala conosco. Aplica a tua palavra ao nosso coração, que ela seja vida dentro de nós, traga áreas que precisam ser tratadas para fora e que as áreas que precisam ser realizadas, trazer do Senhor, ó Deus, aquilo que é a verdade, aquilo que é o poder para colocar em ato, para iniciarmos algumas ações que o Senhor traga ao nosso coração. Que esses princípios possam iluminar a nossa mente, nos fazer caminhar em vitória, realizando nossos sonhos e alcançando nossos objetivos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Como tema da mensagem, eu coloquei orientações para alcançar teus objetivos, ou nossos objetivos. Quais são as orientações que a Bíblia tem para alcançarmos objetivos? Hoje quero trazer uma mensagem bem prática, né? Segundo a palavra de Deus. A melhor coisa que a gente pode ter na vida é um mentor. É alguém que passa por certos caminhos e que nos auxilia a alcançá-los. Uma pessoa que já trilhou um caminho que às vezes é árduo, e que ele pode depois vir trilhando com você e falando assim: pisa nessa pedra, pisa nessa outra pedra, pisa naquela pedra, porque ele já percorreu aquele caminho, e o mentor nos auxilia. Tem pessoas que têm mentores, os seus pais, pessoas que cuidaram, que direcionaram, e ele teve um coração humilde para ouvir o pai. Tem pessoas que criam em professores, um mentor, né? Porque o mentor não é só alguém que você se inspira, mas é alguém que te aconselha, que te orienta, que você acompanha. Você escolheu fazer dessa pessoa um mentor para a tua vida. Josué tinha um mentor, e o mentor dele era Moisés. Só que Moisés agora está morrendo. E quando ele morre, Deus fala: Josué, é você que vai fazer o povo herdar a terra. Era um tempo de conquista, eles tinham saído daquele tempo de escravidão do Egito, e agora eles, após o tempo de deserto, eles estão para conquistar a terra. E agora quem vai fazer isso é Josué, mas Josué achava que teria um mentor de uma forma longa, mas Moisés morre, e ele que vai assumir a condução do povo. Mas ele teve um discipulado, uma instrução. A Bíblia para nós é uma instrução, a Bíblia para nós é uma orientação para que devemos na nossa vida, ou como devemos na vida andar, como nos relacionarmos com Deus, como nos relacionarmos conosco,
comigo mesmo, como nos relacionarmos com as pessoas, no nosso casamento. A Bíblia nos orienta a respeito disso. Ela nos guia para alcançarmos aquilo que a gente acredita ser sucesso em alguma área. E a gente precisa segui-la, sermos orientados e aceitar o seu ensino. O salmista diz que como lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Imagine aquela pessoa andando num lugar onde não tinha iluminação, trilhos, e ele precisava de uma lamparina para ver se ele ia pisar num lugar onde não podia, numa pedra, se tinha animais peçonhentos. Aquela lamparina iluminava o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a palavra nos orienta. E às vezes a gente estabelece os nossos objetivos e a palavra também nos orienta para alcançá-los. E eu vi alguns princípios aqui nesse texto que pode nos auxiliar, ser um guia, uma orientação ou orientações para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E eu quero pensar nisso com você, em nome de Jesus. Capítulo 1 de Josué, verso 1 já diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num. Quem fala com Josué é Deus. Deus orienta a Josué. E é interessante que Deus dá uma orientação. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano desde a eternidade. Fazer o ser humano, fazer todo o universo, criar você. Deus tinha um plano a respeito disso, da igreja. E Ele então trouxe esse plano à existência. E aquele tinha um plano também, que era de conquistar a terra. E esse plano está sendo passado para Josué. E é justamente isso que eu quero pensar com você. O primeiro ponto é que você precisa ter um plano também. Tenha um plano. Tem pessoas que querem alcançar coisas, mas eles não fazem um plano. Eles não estabelecem as metas, eles não olham para o futuro, eles não sabem nem mesmo aonde querem chegar. E Deus nos ensina que Ele, sendo o Senhor, que podia fazer de qualquer maneira, Ele teve um plano, Ele organizou. Quando Ele cria o mundo, Ele estabelece princípios e Ele coloca de uma forma tão ordenada. Primeiro Ele cria as coisas, Ele só faz o homem depois que as coisas estão prontas. Porque como esse homem iria viver fisicamente na terra, se não tivesse um ambiente propício? Havia um plano. Moisés era importante dentro do plano de Deus, mas o plano de Deus não parou com a morte de Moisés, porque ele tinha um plano de levantar Josué como líder, e Josué foi treinado para isso. Um plano é ter um conjunto, eu defini plano, ter um conjunto de ações ou estratégias delineadas com um objetivo específico em mente. É um roteiro de ação, são metas, como você vai resolver problemas que surgirão. O plano envolve, eu botei aqui 4 coisas específicas: saber aonde você quer chegar. Eu quero chegar a ter um casamento estável, um casamento alegre, feliz. Você tem que estabelecer um plano, que envolve mudanças em você e mudanças no outro. Mas quando você consegue compartilhar esse plano, você consegue ir alinhando um monte de coisa. Eu tenho um plano de ser o melhor construtor de Petrópolis. Aí você vai estabelecer como você vai chegar lá, que é justamente o segundo aspecto, é saber como chegará. Eu tenho que me especializar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estar com gente que sabe fazer, eu tenho que me aperfeiçoar. Como chegará? E você então precisa estabelecer quando chegará. Como? Mas quando chegará? Eu quero chegar rápido. Não, eu tenho tempo, eu quero chegar daqui a 10 anos. Eu quero chegar daqui 20 anos. Então você tem que estabelecer isso. Isso vai envolver o esforço que você vai ter no caminho, o tempo que você vai gastar. E o final, eu botei assim: saber quais recursos necessários.
Quais os recursos? Se você tem um plano, você tem que saber o que você vai gastar, quanto você vai investir do teu tempo financeiro. São coisas simples, mas que você pode organizar e colocar no teu plano. Aonde você quer chegar, como você quer chegar, quando você vai chegar e quais são os recursos. Quando você casa, quando você pensa nos recursos, às vezes a gente é mais inocente. Eu casei com 22 anos, tem gente que casou antes, mas às vezes você acha que vai ser tudo muito fácil. Você descobre no meio do caminho que envolve muito esforço, adaptação, persistência. Então, às vezes a gente acha que vai precisar de menos recursos do que na realidade a vida nos apresenta. E se você tiver um mentor, quem sabe você pode facilitar isso no teu caminho. Ter um plano vai te auxiliar. Eu estabeleci aqui, peguei no processo, vou só citá-los aqui, ó. Definir o objetivo, coletar informações, analisar a situação, estabelecer metas, desenvolver estratégias, implementar o plano, monitorar e avaliar, comunicar, envolver, finalizar e relatar. Olha, tantas coisas aqui, são 9 itens, mas comece com o mais básico. Estabeleça um plano. Deus tinha um plano. E as coisas de Deus continuam debaixo da gestão de Deus. Parece para alguns que o plano foi perdido, mas não foi. Deus continua governando o seu plano e dirigindo. Nós cantamos que Deus é soberano. Agora a gente tem alguns problemas que surgem diante disso, na nossa vida mesmo. Primeiro, deixar para depois. Tem gente que diz assim, depois eu faço o plano, depois eu estabeleço. A gente fez o nosso plano de viagem para Rondônia em 2010. Fizemos a rota, tinha algumas, e a gente pegou uma rota que a estrada era nova, novinha, maravilhosa, excepcional. E na viagem a gente começou a perceber que não tinha muito posto de gasolina, não tinha muito restaurante, e quase não vinha carro, ou também quase não ia carro, os dois. Aí a gente descobriu o porquê no final, porque a estrada não estava toda pronta, faltava ainda, 1 quilômetro, um trecho grande, e para descer, a estrada alta, para descer com carro, para a estrada de chão, era mais ou menos dessa altura assim. O plano estava perfeito, pegamos uma estrada ótima, só que a gente não viu até o fim. Foi o GPS, olha aí. A gente teve que dar um jeito para conseguir descer com o carro, porque o plano não concebeu todas as áreas da nossa vida. Imagine que se estabelecendo um roteiro já é difícil, imagina pegando no meio do caminho. Você tem que decidir coisas no meio do caminho. Nas estradas de Rondônia, às vezes você anda 300 quilômetros e não tem posto de gasolina, não tem nada. Se você não tem um plano, você diz assim, não, vou abastecer no próximo posto, daqui 300 quilômetros. Entende? Então, se você não tem um roteiro, um plano, pode ser que isso aconteça na tua vida, no teu casamento, na tua história. Você começou e no meio do caminho você descobriu que não tem recursos necessários, porque você resolveu planejar em cima da hora. Por isso, a solução para isso é: comece o quanto antes, se antecipe, haja de forma imediata. Há coisas que estão surgindo, pequenos problemas, comece agora, porque pode aumentar. Se não resolver o agora, pode ser que no final você não consiga resolver. Até lembrei aqui de uma história. Me lembro de uma historinha que o rapaz estava passando em frente a uma loja de brinquedos e ele viu o Ferrorama. Quem não conhece Ferrorama, era um trenzinho que tinha um trilhinho assim, ele ficava correndo. O cara entrou na loja, pegou um porrete, quebrou aquele carrinho todo. Aí, como? Um trenzinho, Ferrorama era um trenzinho.
E ele quebrou, e as pessoas espantadas falaram com ele assim: meu amigo, o que você está fazendo? Ele falou assim: não, vocês não conhecem a história. Lá na minha terra, meu primo encarou um desse grande e ele acabou com ele. Então, se a gente tiver que matar, tem que matar enquanto é pequeno, porque depois que cresce, ninguém segura mais. Às vezes é assim na nossa vida. A gente não fez planos e a gente não consegue estabelecer coisas porque problemas pequenos surgiram e a gente não resolve. No final cresce e a gente está todo lascado para resolver. Me lembro de um amigo contando na empresa que ele trabalhava. Ele disse que o setor dele, o pessoal acabava, dava a hora e eles entravam. Aí eles lembravam, no meio do caminho lá, que ia precisar de uma chave específica. Eles voltavam no depósito, almoxerifado para pegar. Aí ele voltava, quando ele chegava lá, ele lembrava que tinha também esquecido o parafuso. Aí ele voltou. Aí uma equipe falou assim: a gente quer analisar, porque o trabalho aqui não rende. Aí eles analisaram o perfil do pessoal e falaram assim: não, vou ensinar para vocês. No início você tem que mexer nisso. Já estabeleça aqui tudo que você vai precisar. Já organize, gaste o tempo inicial organizando, pegando as chaves, os parafusos. Você sabe o que vai fazer durante o dia. Organize. Quando você chegar lá, tudo que você precisar vai estar à tua disposição. Fabiano é do gabinete. Ele faz a comida pra gente, top demais. Se você nunca comeu a comida que o Fabiano faz, você tem que o convidá-lo. Otávio está aqui também, participou muito tempo da cozinha, que bênção. Mas imagina o Fabiano toda hora falando assim: esqueci o alho, aí tem que sair para comprar. Aí esqueci a salsa, aí tem que sair para comprar. Esqueci a carne, o arroz. Não vai andar, você precisa ter um plano e se organizar para isso. Eu me lembro do apóstolo Joel, aqui nesse púlpito, falando assim: quem se antecipa, governa. Quem se organiza antes, ele governa sobre os outros que estão desorganizados. E é isso que a gente precisa. Deus é um expert em fazer planos de antemão e estabelecer uma rota para que alcance o objetivo que Ele tem para nós e para a nossa vida. Que Deus te dê sabedoria para ter os planos perfeitos na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida de forma geral, em nome de Jesus. Segundo ponto, o texto diz que Deus estava dando uma terra. Diz o texto: eu dou esta terra. Verso 2, o verso de número 3, o verso de número 5 falam a mesma coisa. Eu dou a terra, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Esse princípio aqui fala do segundo ponto: esteja debaixo de autoridade. Esteja debaixo de uma autoridade. O mentor é importante. Alguém que te direciona, alguém que cuida de você, alguém que você presta contas, alguém que alinha a tua vida, que te auxilia. Desculpa usar esse termo, que mostra a tua melequinha. Porque às vezes você está todo bem arrumado e às vezes a melequinha está aqui, você está diante de pessoas exposto, mas tem que ter alguém que tem coragem de falar assim: tem uma melequinha aqui para você limpar. Isso mesmo, Jéssica. Isso mesmo. A Jéssica já até passou a mão ali. Para limpar a melequinha. Eu sei que é estranho. Eu tenho um amigo que ele é muito assim para frente. Aí um dia ele olhou para o rapaz está com uma melequinha. Só um minuto, ele já meteu a mão, já tirou. Eu falei: meu Deus, não precisa de tantos. Mostrar já é bom, né? Não precisa falar, mas mostrar a melequinha é constrangedor. Falar para alguém: tu está com uma casca de feijão aí no dente. Mas falar isso, você está ajudando a pessoa ou você está expondo a pessoa? Está ajudando. Entende? Que a gente precisa ter alguém que haja sobre nós como autoridade. No nosso casamento, na nossa família. Eu me lembro de um momento, me cismaram de me colocar. Eu sou da turma de 92, me cismaram de me colocar num grupo da terceira companhia de 92, do exército. Eu servi em 92, aí me colocaram lá.
Gente, só chegava coisa doida naquele grupo. Eu falei, vou sair desse negócio. Mas tem coisas que às vezes chega e aquilo vai ficando na tua mente. E um dia com aquilo no meu coração, eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Coisas que às vezes o meu olhar queria ver. Eu saí do grupo e cheguei até Verlaine. Porque quem é autoridade sobre a minha vida na minha casa? Minha esposa. Como eu sou sobre ela, como nós somos sobre o nosso filho. Eu cheguei para ela, eu falei assim, olha, eu vi coisas naquele grupo que entrou no meu coração e eu preciso de ajuda. Isso, isso e isso. Meu coração parece que está buscando essas coisas. Ela falou assim, o homem tem essa dificuldade, a gente sabe disso. Eu confessei para quem tem autoridade na minha vida, a gente ajoelhou, ela orou por mim, nós oramos juntos, porque a autoridade dela cobre a minha vida. Moisés era autoridade sobre a vida de Josué, mas Moisés agora morre. E Deus então é autoridade sobre ele, mas ele tinha pessoas que ele prestava contas também, que ele precisava alinhar. Josué estava debaixo da autoridade de Moisés. A gente precisa estar debaixo de autoridade. Não quer dizer que você não tem emancipação, mas alguém que você pode compartilhar e guardar o teu coração, porque tem alguém que está cuidando de você, seja tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, alguém que cuida e te orienta. Nós temos essa situação aqui. Existem pessoas que andam descobertos, até espiritualmente. Ele precisa estar no lugar onde ele se sinta coberto, cuidado. Alguém que você possa chegar. A gente está trabalhando uma área discipulada na igreja, implantando isso, porque é necessário alguém que você possa dizer, eu estou me sentindo tentado nisso. Quem aqui que nunca se sentiu tentado em nada? Quem nunca se sente fraco? Mas você precisa ter alguém que cuide de você, que você possa confiar nele, falar assim, eu me senti tentado nisso, ore por mim. A pessoa vai orar e vai guardar isso no coração, para ele. Mas você fez o teu papel, está debaixo de uma cobertura. Davi vai à guerra debaixo da cobertura do pai. O pai o mandou ir para aquele lugar levar alimento. Ele vai enfrentar Golias debaixo da cobertura de Golias, eu ia falar Raul, de Saul. Ele vai debaixo da autoridade do rei. Existe autoridade sobre nós, ande alinhado a isso. Jesus, quando aparece, diz assim, Jesus, filho de Davi. A filiação era importante. Qual é a tua essência, de onde você vem? Então a tua cobertura traz isso sobre a tua vida. A autoridade valida o que fazemos. A autoridade valida a nossa vida. Deus é nossa autoridade. Quando eu vou num lugar, as pessoas falam, Pastor Léo, lá da Semeando Avivamento, do pastor Gerson, existe uma autoridade. Quando alguém fala assim, é o Léo da Verlaine, é a Verlaine do Léo. Existe uma autorização e algo que nos valida. Só que às vezes a gente se retira de debaixo de autoridade. A gente precisa andar debaixo de autoridade, de lugares que nos validam, de coisas que fazemos e que tem validade para a nossa vida e que nos validam diante dos outros. Agora a gente tem dois problemas para isso. Primeiro é a humildade, porque tem pessoas que elas não conseguem se submeter, porque o coração dele é muito cheio, ele é grande demais para se colocar debaixo de uma autoridade. Pastor Gerson tem na vida do bispo JB autoridade sobre a vida dele, alguém que mostra a melequinha dele se porventura ele errar, alguém que quando ele precisa tomar decisões ele leva. Coisas que precisam ser feitas são compartilhadas, e a pessoa diz, é um bom caminho. Não, não é um bom caminho. Não é alguém que vai mandar na tua vida, mas é alguém que você pode compartilhar da tua vida e receber orientação. O segundo aspecto é achar autossuficiente. Eu já tenho tudo, eu já sou autossuficiente nisso, eu não preciso de ninguém me orientando, direcionando. Não, eu vou fazer. Então a gente precisa lidar com a soberba e saber que nós não temos tudo.
Já contei essa história aqui. Me lembro de um pastor que ele foi no mecânico e ele começou a dar ordem para o mecânico. O mecânico começou a ver qual era o problema do carro, barulho. E ele começou, não, é aqui desse lado. E o cara falou assim, não, mas às vezes o barulho parece que é de um lado, mas é do outro. E realmente, quando ele viu, o problema era do outro lado. Mas o pastor se achava mecânico. Sempre tem alguém que é autoridade sobre nossa vida em outras áreas. Sempre tem alguém que conhece mais em outras áreas. É a vida, é assim mesmo. Por isso a gente procura advogado. Porque ele tem sabedoria naquilo, conhecimento. Por isso a gente procura o dentista. Era esse que eu tinha pensado, mas tinha esquecido. Obrigado, meu amor. Por isso a gente procura a esposa para auxiliar nas coisas que a gente esquece. E que é um mistério, né? Você fala, onde está tal coisa? Ela diz, está aí no armário do lado direito. Aí a gente vai e procura. Não acha. Aí ela vai lá e fala assim, está aqui do lado direito. Aí ela consegue achar. Eu não sei o que é. Autoridade, olha só, autoridade. Estar debaixo de autoridade traz bênção sobre a nossa vida. Se submeta a Deus. Se submeta à autoridade da tua casa, do teu lar. Se submeta àquilo que precisa alinhar no teu coração. Se submeta a Deus, e essas áreas que precisam alinhar serão alinhadas em nome de Jesus.